Olá, querido estudante, professor Alan, professor de Química, e hoje eu vou fazer a postagem que eu havia prometido, que é o vídeo sobre a nomenclatura dos ácidos. Eu havia prometido, inclusive, que esse vídeo sairia antes do final de 2020, mas infelizmente algumas circunstâncias ocorreram e eu não pude postar o vídeo antes. Vou postar agora, aqui para vocês, direto do Dicas de Química. Então, você está vendo aqui a regra de nomenclatura dos hidrácidos, que é muito simples, é muito prática. Você só precisa do nome do ânion desse ácido. Mas deixa eu dar uma refrescada na sua memória, né, sobre os hidrácidos, sobre essa classificação. Olhe bem para os exemplos. Hidrácidos são ácidos não oxigenados. E para você dar o nome desse tipo de ácido, você vai apenas utilizar essa regra. Escreve a palavra ácido, o nome do ânion, com a terminação hídrico. Então observe aqui que todos esses ácidos não são oxigenados, por isso o nome hidrácidos. E o ânion dessas espécies está aqui, ó, ao lado do hidrogênio. Lembre também que o hidrogênio é sempre o positivo. É sempre o cátion. Então, nesse caso aqui do primeiro exemplo, o flu é o ânion. O cloro, no segundo exemplo, é o ânion. O bromo, o iodo, o sulfeto, enfim. O ruim desse tipo de nomenclatura é que você às vezes vai precisar memorizar algumas coisas. Como, por exemplo, o nome desses ânions. Aqui ao lado vai aparecer uma tabela contendo o nome desses ânions. E pode ver a carga negativa deles aí. E o nome desses ânions sempre termina em eto. No caso do flu, fluoreto. No caso do cloro, cloreto. O S, que é o enxofre, fica sulfeto. O CN fica cianeto. E os dois últimos será o ferricianeto e o ferrocianeto. O ferrocianeto é mais comum. Então o que é que você vai fazer? Eu até deixei de vermelho aí a terminação eto para você fazer a troca. Você tira esse eto e coloca a terminação hídrico. Bom, uma dica mais fácil também seria você pensar no nome do elemento que forma esse ânion com a terminação hídrico. No caso, fluor, fluorídrico, cloro, clorídrico. Né? E assim você faz com os demais íons. Vamos lá. Então, o primeiro é o ácido fluorídrico. O segundo, ácido clorídrico, né? Troca o eto do cloro, aí do cloreto, pela terminação hídrico. E faz a mesma coisa com os demais. Então, vamos lá. O próximo é o ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico, ácido ferricianídrico e o último, ácido ferrocianídrico. Então é assim que se dá o nome dos ácidos que não são oxigenados. E aqueles que são oxigenados? Bom, aí a regra é diferente. Aqui no caso dos oxiácidos, você vai precisar dessa tabela contendo aqui a carga, ou NOx, né, número de oxidação, do elemento central. O elemento central é esse que fica entre o hidrogênio e o oxigênio do ácido. Até marquei de vermelho nesses 4 exemplos, que estou utilizando inclusive o átomo de cloro. Então, o nome desses oxiácidos vai depender do nome cloro e da carga desse cloro que a gente vai calcular agora. Por enquanto, você vai memorizar que o NOx do hidrogênio em todos os oxiácidos é sempre mais 1. O do cloro não conheço, vou chamar de X. E a do oxigênio, menos 2. Então, repetindo para ficar mais claro. Nos oxiácidos, o NOx do hidrogênio é mais 1. O NOx do oxigênio é menos 2 sempre. Claro que existem outras regras, existem casos que o NOx do oxigênio muda, mas nos ácidos os valores serão sempre mais 1 para o hidrogênio e menos 2 para o oxigênio. Mas eu vou falar melhor de NOx depois com vocês. E agora você vai fazer o que então para achar o valor de X aí? Você vai somar essas cargas. E por se tratar de um composto, a soma dessas cargas tem que ser igual a zero. Então você monta uma equação. Vamos lá.
você soma mais 1, olha só, mais 1, mais x, menos 2, né? Mais menos 2, igual a 0. Fazendo bem aqui o jogo de sinais, fica 1 mais x menos 2 igual a 0. Então, eu coloco o 2 para o outro lado, ele fica positivo. Coloco esse 1 para o outro lado, ele vai negativo. Aí vai ficar mais 1. Então, a carga desse cloro, ela é mais 1. Então, o nome cloro recebe o prefixo hipo e o sufixo oso. Então, fica ácido hipocloroso. Mesma coisa para o próximo exemplo. Carga do hidrogênio nos ácidos. Sempre mais 1. A do cloro não sei. E a do oxigênio é menos 2. Então, vamos lá. Vai ficar 1 do hidrogênio mais x do cloro. Mas bem aqui tem um detalhe. Esse número, esse índice de atomicidade, deve multiplicar o NOx do oxigênio. Tá? Então, vai ficar mais 1 mais x menos 4, que é 2 vezes menos 2 menos 4, igual a 0. Aí assim x vai ser igual a 3. Como o NOx do cloro deu 3, o nome cloro vai receber apenas o sufixo oso, de acordo com a tabela. Então esse vai ser o ácido cloroso. No próximo caso, mesma regra, mesmo cálculo. Mas aqui vai ficar 3 vezes menos 2, que é menos 6. Então, o resultado da conta vai dar mais 5. Mais 5, o nome cloro recebe apenas o sufixo ico. Esse é o ácido clórico. Mais 1 do hidrogênio, x do cloro, menos 2 do oxigênio. Soma tudo, vai ficar mais 1, mais x, 4 vezes menos 2, menos 8, igual a 0. Resultado vai dar mais 7. Então, o nome cloro recebe agora o prefixo per e o sufixo ico vai ficar ácido perclórico. Ok? E para terminar, gente, eu tenho aqui uma observação, vou falar somente dessa primeira observação, que trata de 2 casos em que essa regra do NOx ela vai mudar um pouquinho. Então, se eu for calcular bem aqui para esse ácido, o valor de x vai ficar 2 vezes 1, 2, mais x, 3 vezes menos 2, menos 6, igual a 0. A conta está feita aí. Então, 2 mais x menos 6 igual a 0, x vai dar mais 4. Se eu voltar um pouquinho aqui, você vai ver que mais 4, o elemento central, que naquele caso é o carbono, recebe o sufixo oso. Mas aqui não, pessoal. Aqui vai ficar simplesmente ácido carbônico. Foge da tabela. Mesma coisa para o de baixo. Se eu achar o valor de x aqui, vai dar mais 3. Mais 3 também seria o quê? Seria sufixo oso. Só que o boro não recebe o sufixo oso. Nesse caso aí, tanto o carbono quanto o boro receberão o sufixo ico. O ácido carbônico você já conhece. E agora vem o ácido bórico. Mas por que foge aquela regra? Por que essas exceções? Porque considerando a classificação periódica mais antiga, quando representávamos as famílias A e B, né? Famílias A para elementos representativos e famílias B para elementos de transição, coincide 4 igual à família do carbono, que é a 4A. Hoje a gente fala 14, por conta da semelhança desse número 4A, carga 4, considera-se apenas o sufixo ico. Mesma coisa para o boro, família 3A, carga 3. Coincidem os números, então considera o sufixo ico. Resumindo, se a carga coincide com o número da família, utiliza-se sempre o sufixo ico. Então é isso, gente. Fica essa dica para vocês, tá bom? Um feliz 2021, que todos possam ter muita luz, paz e principalmente saúde. Valeu!